Antes de entrarmos em oração, permita que seu coração seja silenciado por um instante. Muitas vezes corremos de um lado para o outro procurando respostas, tentando entender o que fazer, quando na verdade Deus está nos chamando para ouvir. Ele sussurra ao nosso espírito: não temas, não te desesperes, eu estou contigo. Mas como viver essa verdade quando tudo ao redor parece barulhento e nossa alma está cansada? A palavra nos mostra um exemplo profundo na história do rei Asa. Ele começou seu reinado com zelo, removendo ídolos e conduzindo o povo de volta ao Senhor. Porém, quando novos desafios surgiram, ele trocou a dependência de Deus pela confiança em estratégias humanas. Buscou alianças, ao invés de buscar a presença. E o profeta o advertiu: o problema não estava no tamanho do exército inimigo, mas na direção do coração. Deus procura aqueles cujo coração é totalmente dele, não pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a confiar antes de agir. Hoje, essa mesma verdade nos chama. Deus observa a terra procurando corações que o escolhem, acima das circunstâncias. Se esta mensagem está falando com você, respire fundo e permita que Deus realinhe sua confiança. Se esta parte tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Quando permitimos que nosso coração se incline para soluções humanas antes de buscar a Deus, fazemos exatamente o que Asa fez. Confiamos no que podemos ver e esquecemos aquele que vê tudo. Planos são úteis, pessoas podem ajudar, estratégias têm valor, mas nenhuma delas pode carregar o peso que pertence somente ao Senhor. É por isso que o salmista declara em Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Levantar os olhos é mais do que um gesto, é uma decisão espiritual, é escolher enxergar além da ansiedade, além do medo, além das previsões humanas, é declarar: minha esperança não depende daquilo que está na minha mão, mas daquele que sustenta o universo. E essa escolha começa com onde colocamos nossa atenção. A Bíblia nos chama a fixar os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando a ansiedade tenta nos prender ao pior cenário, Ele nos chama a olhar para Ele, para a Sua presença, para a Sua palavra, para a Sua fidelidade. Hoje, Deus te convida: levante os olhos novamente. Se esta parte te edificou, escreva glória a Deus nos comentários para que mais pessoas sejam alcançadas. Quando a ansiedade tenta dominar nossos pensamentos, a palavra nos chama a trocar o esforço desesperado pela entrega confiante. A oração não é o último recurso, mas o primeiro movimento de quem decide descansar em Deus. Filipenses 4 nos lembra que, ao apresentarmos tudo ao Senhor com súplica e gratidão, não recebemos apenas respostas, recebemos paz, uma paz que guarda o coração e a mente como sentinelas divinas. Essa paz não nasce quando tudo se resolve, mas quando tudo é entregue. Ela surge quando trocamos o "como eu vou conseguir" por "Senhor, eu confio em Ti". A oração sincera abre espaço para que Deus trabalhe dentro de nós, antes mesmo de trabalhar ao redor de nós. E à medida que entregamos, aprendemos um novo ritmo: menos pressa, mais presença; menos controle, mais confiança; menos tentativas humanas, mais dependência do Espírito. A cada oração, Deus realinha nossa perspectiva. Ele nos ensina que o que nos sustenta não é o que resolvemos, mas o Deus que nos conduz. Hoje, apresente sua carga, sua dúvida e seu medo ao Senhor. Ele não rejeita seu clamor, Ele acolhe, responde e fortalece. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal para receber mais orações como esta. Confiar em Deus não significa passividade, significa direção. A palavra diz em Provérbios 3: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso nos mostra que confiar é agir, mas agir guiado por Deus. Não é sobre desistir, mas sobre deixar que Ele determine o ritmo, a maneira e o momento. Muitas vezes somos tentados a substituir Deus por um plano bem estruturado. E embora boas estratégias tenham valor, nenhuma delas sustenta a nossa vida como a presença do Senhor. Jeremias 17 nos alerta sobre isso. Quem confia no homem é como um arbusto no deserto.
Mas quem confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, firme em tempos difíceis, verde mesmo sob calor, frutífera mesmo em períodos de seca. A verdadeira força não depende de circunstâncias perfeitas, mas da raiz em que estamos plantados. E Deus está chamando você hoje a fortalecer suas raízes nele, a colocar sua expectativa no que ele pode fazer e não no que você consegue controlar. Ele não te pede perfeição, mas um coração inteiro, disposto a confiar antes de ver. Se esta parte falou com você, compartilhe este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Há momentos em que o medo tenta convencer você de que está sozinho, mas a verdade da palavra confronta essa mentira. O salmista declara em Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é um Deus distante nem indiferente. Ele é presente. Presente na dor, presente na dúvida, presente na luta e presente na espera. Quando declaramos a verdade em meio ao medo, algo espiritual acontece. Nossa fé se realinha. Dizemos como o salmista no Salmo 20: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Essa declaração não é apenas poesia, é um posicionamento. É lembrar sua alma de onde vem a força, quem sustenta a sua vida e quem governa a sua história. A cada palavra de fé, você tira sua atenção do tamanho da batalha e a coloca no tamanho do Deus que luta por você. Ele não começou a agir na sua vida para parar agora. O Senhor não te abandonou antes e não será neste momento que te deixará. Erga a cabeça, porque o Deus que te sustenta continua no controle. Se esta parte te tocou, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Manter o coração totalmente entregue a Deus é um chamado diário. A história de Asa nos lembra que o Senhor procura aqueles cujo coração é completamente dele. Não pessoas impecáveis, mas pessoas que voltam rápido quando percebem que se desviaram. Quando tropeçamos, Deus não nos expulsa. Ele nos chama de volta. Quando estamos confusos, Ele nos orienta. Quando estamos sob pressão, Ele nos sustenta. O Senhor não nos pede para negar a realidade das lutas, mas para reconhecer uma realidade maior. Ele é aquele que salva, aquele que ouve, aquele que sustenta. O Salmo 34 declara: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Nem sempre Deus remove o obstáculo imediatamente, mas sempre nos acompanha no caminho, fortalecendo nossa fé, moldando o nosso caráter e conduzindo cada passo. Ele te chama hoje a permanecer firme, a não dividir sua confiança, a não colocar Deus no segundo plano quando as dificuldades aparecem. O mesmo Deus que sustentou Asa quando ele buscou o Senhor está olhando para você agora, pronto para fortalecer seu coração. Se esta parte falou com você, deixe um Deus é fiel nos comentários para alcançar mais vidas. Nosso olhar determina muito daquilo que sentimos e acreditamos. Por isso a Bíblia nos orienta repetidas vezes a manter os olhos fixos em Jesus. Ele é o fundamento da fé, o exemplo perfeito de perseverança e o único capaz de nos conduzir com segurança em meio às tempestades. Hebreus 12 nos lembra que Cristo suportou a cruz, olhando para a alegria que estava diante dele. E esse modelo nos ensina a enfrentar nossas próprias batalhas com foco no que é eterno e não no que é passageiro. Quando deixamos nossos olhos se voltarem demais para problemas, opiniões, distrações ou tentações, nosso coração inevitavelmente se enfraquece. Por isso o salmista ora no Salmo 119: desvia os meus olhos de coisas inúteis, vivifica-me no teu caminho. É esse pedido que devemos repetir diariamente. Senhor, guarda meus olhos, guarda minha atenção, guarda meu coração. Deixe o Espírito Santo fortalecer sua visão espiritual. Que ele seja a voz que te chama de volta sempre que sua mente se distrair. Que ele seja a luz que revela o caminho, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. E que sua fé permaneça firme, não apenas nos dias difíceis,
mas também nos dias bons, para que nada roube o seu foco. Se esta parte te edificou, curta o vídeo para que o YouTube entregue esta oração a mais pessoas. Quando contemplamos tudo o que Cristo fez por nós, entendemos por que vale a pena manter os olhos fixos nele. Jesus tomou sobre si nossos pecados, carregou nossa dor, nos resgatou da condenação e nos entregou uma nova vida. Ele é o Cordeiro perfeito, o nosso Redentor, o nosso Rei. Por isso, nossa fé não está apoiada em circunstâncias, mas na obra eterna da cruz. A cada dia, Deus te chama a viver com um coração desperto, uma mente firme e um espírito sensível à sua voz. Ele te chama para caminhar em obediência, permanecer na verdade, cultivar um coração grato e permitir que sua vida seja guiada pela palavra. Assim como declara o Salmo 25, os meus olhos estão sempre no Senhor, pois só Ele tirará os meus pés da armadilha. Quando você sentir medo, olhe para Ele. Quando se sentir cansado, olhe para Ele. Quando estiver feliz, olhe para Ele. Quando estiver perdido, olhe para Ele. Em todas as coisas, que o seu olhar permaneça em Cristo, até o dia em que você o verá face a face. Que o Espírito Santo te fortaleça, te renove e te faça permanecer firme em cada passo desta jornada. Se esta última parte encheu o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações poderosas todos os dias.